Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Mike Malcher e essa é mais uma videoaula de revisão para vocês. O tema de hoje será globalização, um videozinho rápido, levando em consideração conteúdos que já trabalhamos em sala de aula. Então vamos lá, globalização. Globalização é um assunto bastante comum e nós temos acesso com bastante facilidade nas redes de comunicação, na televisão, também na internet, mas no aspecto sociológico é um pouco mais aprofundado. Para compreender mais a fundo o que é a globalização, devemos levar em consideração seus aspectos não somente sociais, mas também o econômicos e políticos. A grosso modo, o que viria a ser globalização? A globalização nada mais é um processo econômico e social que aproxima os países e as pessoas do mundo todo, principalmente por meio das tecnologias da informação. Então, através desse processo, as pessoas, os governos, as empresas, elas trocam ideias, trocam informações e realizam transações financeiras e comerciais. E elas também distribuem aspectos culturais pelos quatro cantos do mundo, por todo o planeta. Então foi impulsionado pelo barateamento também dos meios de transporte, de comunicação dos países do mundo e é um fenômeno gerado pela necessidade do quê? Do capitalismo, de formar uma aldeia global que permita maiores mercados para os países centrais, cujos mercados internos já estão, vamos dizer assim, saturados. Então a globalização ela necessita da utilização também da matéria-prima, e essa matéria-prima ela é extraída diretamente da natureza, e as pessoas estão extraindo de uma forma descontrolada, onde prejudica ainda mais o meio ambiente. Quero também destacar aqui nesse aspecto, vamos dizer assim, mais abrangente do conceito de globalização, em relação ao meio ambiente. Como a globalização ela está vinculada aos processos do capitalismo, isso causa o aumento das fábricas, o surgimento de novas empresas, e tudo isso favorece para a poluição do meio ambiente. Pode ser pela produção de gases poluentes ou pelo lixo que é produzido pelas fábricas. Até mesmo o próprio consumismo, o hábito de consumo pode prejudicar o meio ambiente. As pessoas estão querendo sempre comprar novos produtos e descartando os produtos mais antigos no meio ambiente, em locais impróprios, e as pessoas acabam despejando esse tipo de material acaba virando lixo. E um conceito um pouco mais restrito, podemos colocar aqui a ideia de aldeia global, que ela está relacionada ao quê? A uma criação de uma rede de conexões. Então não podemos pensar a globalização sem levar em consideração as tecnologias da informação, que deixam as distâncias cada vez mais curtas, facilitando a relação cultural e econômica de forma mais rápida e eficiente. Então esses meios de comunicação facilitaram também no processo na criação de blocos econômicos, que são o quê? São as organizações econômicas, que elas são formadas por países que se reúnem para estabelecer relações de comércio que acabam se privilegiando entre si. Privilegiando de que forma? Que tipo de relação é essa que favorece as partes envolvidas, vamos dizer assim? São o quê? São as iniciativas de integração econômica e monetária que podem facilitar, até mesmo ampliar o comércio entre esses membros e reduzir os custos de produção, custos de transporte, gerando maiores lucros. Então esse é o principal privilégio. Então quais são esses aspectos econômicos dessa globalização? É uma globalização que pode ser entendida como que um conjunto de transformações recentes na nossa economia. Na nossa economia que eu digo, uma economia planetária, que causa uma ampliação de fluxo de mercadoria. Então a globalização econômica criou o quê? Uma grande contradição em seu movimento de modernização. Por quê? Porque esse crescimento, esse desenvolvimento e essas relações, elas não acontecem de forma, vamos dizer assim, elas não acontecem de forma homogênea. Existem países que não possuem o mesmo tipo de aumento na sua produção de mercadoria. Esse fluxo de mercadoria possibilitou a criação de contradições em seu movimento de modernização das sociedades, somente em relação à criação de um livre comércio mundial. De que forma? O aumento da produção de mercadorias sem o crescimento na mesma proporção do número de trabalhadores. Esse é um exemplo, quer dizer, aumenta-se muito a produção e o desemprego também aumenta bastante. Isso é uma realidade global. Então, as organizações econômicas regionais são formadas por países que se reúnem para estabelecer relação de comércio privilegiado entre si. As organizações econômicas regionais são formadas por países que se reúnem para estabelecer relação de comércio privilegiada entre si. Mais uma vez eu reforço isso. Então, todas as iniciativas de integração econômica e monetária, elas visam facilitar e ampliar o comércio entre os membros e reduzir os custos de produção
e de transporte. Então, uma outra característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem sua mercadoria em vários países, com o objetivo de reduzir os custos. A mão de obra e a matéria-prima e a energia também são mais baratos. Por exemplo, um tênis. Esse tênis ele pode ser projetado nos Estados Unidos, pode ser produzido na China, a matéria-prima pode ser do Brasil, e esse tênis ele é comercializado em diversos países. Isso aí é um exemplo dessa produção onde existe esse fluxo de barateamento da energia, da matéria-prima e da mão de obra. Então vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.